Fala pessoal, eu sou o professor Bertolã e hoje a gente continua com a nossa série de exercícios envolvendo derivadas. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like. Eu gostaria de chegar nos 600 inscritos no canal aqui, então se você puder me ajudar, se você puder compartilhar com seus amigos que gostam de cálculo e que querem aprender cálculo e matemática em geral, por favor, compartilhe com eles o meu canal. E eu também gostaria de lembrar vocês que eu faço parte do MDC, os Mestres do Cálculo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e se eu conseguir chegar nos 600 inscritos, vou liberar um cupom bem especial para que todo mundo possa fazer parte da nossa comunidade de Mestres do Cálculo. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, nós vamos considerar a função g dada da seguinte expressão, né? Pela seguinte expressão. Ela é x² mais 2 para x menor ou igual a 1, e ela é ax mais 1 para x maior do que 1. E o problema é determinar o valor de a, ou seja, desse a que aparece aqui na expressão da g, de maneira que a g seja uma função diferenciável no ponto x igual a 1, certo? Então, vamos primeiro lembrar o que é a função g ser diferenciável no 1 por meio da definição de diferenciabilidade. Então, aqui a gente lembra que g é diferenciável em x igual a 1 se o limite de x tendendo a 1, porque é o 1 que a gente quer ver, de g de x menos g de 1 sobre x menos 1 existe. Então, essa é a definição de diferenciabilidade. A g é diferenciável no 1, aqui x igual a 1, se existe esse limite. Se fosse 2, seria x menos 2, x tendendo a 2, g de x menos g de 2, x menos 2. Se fosse 3, x tendendo a 3, g de x menos g de 3 sobre x menos 3. E assim por diante. Então, a pergunta aqui é determinar o a para que esse limite aqui exista, certo? Só que vejam, né? A nossa função g, ela tem uma definição do 1 para trás e outra definição do 1 para frente. Então, quando a gente tem uma função que tem uma quebra assim na definição, para que a gente consiga calcular o limite da função justamente no ponto 1, que é o ponto onde ela tem essa quebra, a gente só consegue calcular usando os limites laterais, porque daí sim eu consigo saber qual é a regra para g que eu vou ter que usar, certo? Então, vamos calcular aqui primeiro o limite de x tendendo a 1 pela esquerda desse g de x menos g de 1 sobre x menos 1. Então, vamos ver quando fica esse limite, g de x menos g de 1 sobre x menos 1. Bom, vamos lá, né? Quanto que é a nossa g de x? Como eu estou com x tendendo a 1 pela esquerda, né? Ó, estou pela esquerda. Então, eu estou chegando no 1 pela esquerda, então eu estou chegando por valores menores do que 1. Se é menor do que 1, eu caio nessa parte aqui da definição da g, porque o x é menor do que 1. Então, nesse caso aqui, a g tem a regra de cima. Então, a g é x² mais 2, menos. Agora, a gente precisa calcular a g no 1. Quanto que é g no 1? Bom, para o 1, ó, a regra aqui no 1 é essa de cima. A regra é x² mais 2 sempre que o x for menor ou igual a 1. Então, no 1 é essa regra, trocando o x por 1. Então, quando eu trocar x por 1 aqui, vai ficar 1², 1, mais esse 2, 3. Então, a regra para g de 1 é, o valor é 3, sobre x menos 1. E aí, como é que fica aqui? Fica limite de x tendendo a 1 pela esquerda, x² mais 2 menos 3 fica x² menos 1 sobre x menos 1. E aqui
a gente faz a fatoração de x² menos 1, que é uma fatoração que a gente conhece bastante, que é x menos 1 por x mais 1. Isso aqui dividido por x menos 1, certo? Então agora veja, né, esse fator x menos 1 é um fator comum que eu posso cancelar, porque está multiplicando tanto em cima quanto embaixo, e sobrou então só o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de x mais 1. E aí, aqui tanto faz agora, o x está tendendo a 1 pela esquerda, mas ele está tendendo a 1. Quando o x tende a 1, x mais 1 se aproxima de 2, então 2 é o valor desse limite. Certo? Então, o limite pela esquerda deu 2. Como a gente quer que esse limite exista, que esse limite aqui exista, né? Nós queremos então achar o valor de a para que quando eu calculo esse limite pela direita, o limite também dê 2, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, então, vamos calcular o limite de x tendendo a 1 pela direita, certo? O mesmo limite, né? G de x menos g de 1 sobre x menos 1. Mas só que agora eu estou pela direita, ou seja, se eu estou tendendo a 1 pela direita, eu estou com valores maiores do que 1. Então a regra para g é essa de baixo, porque eu estou com valores maiores do que 1. Então, nesse caso, a g de x fica, então aqui fica o limite de x tendendo a 1 pela direita. A g de x tem essa regra, ax mais 1. ax mais 1. Menos o g de 1. O g de 1 não muda. A regra para o 1 continua sendo a regra daqui de cima. Então, para o 1, a função vale 3, como ela valia nesse caso de cima. Isso não muda. E aí, dividido por x menos 1. Aqui, se a gente fizer a conta, eu fico com o limite de x tendendo a 1 pela direita de ax menos 2 sobre x menos 1, certo? Só que, como a gente quer que esse limite exista, esse limite aqui tem que existir e tem que dar 2, porque os laterais têm que ser iguais para que o limite exista, certo? Então, esse limite aqui, a gente já sabe que ele tem que existir. Tem que existir e valer 2, certo? Só que vejam vocês, né? Nesse limite aqui, nesse último que nós estamos, esse limite de baixo, só do de baixo, quando o x vai para 1, esse limite vai para 0. Se eu tenho um limite onde o de baixo vai para 0 e eu estou na situação que eu já sei que o limite existe, então o de cima também tem que ir para 0. Porque se o de cima não fosse e o de baixo vai para 0, a gente sabe que nós estamos num caso de limites infinitos. E aí o limite não vai dar um número, certo? Então, nesse caso, como esse cara aqui, o de baixo, né, que é o x menos 1, vai para 0, e eu sei que esse limite existe, então o de cima tem que ir para 0. Então, dessa informação, a gente tira que o limite de x tendendo a 1 pela direita, do que está em cima, que é o ax menos 2, isso tem que ser 0. Mas esse limite a gente sabe calcular, né? É só trocar x por 1. Esse limite aqui dá a menos 2. Ou seja, essa expressão diz para a gente que a menos 2 é 0. E, portanto, o a é 2. Então, o a sendo 2, eu vou colocar aqui. Então, agora aqui a gente sabe que com isso a gente achou a igual a 2. Ah, não acabou o exercício? Então não era o valor de a que eu queria achar? A gente achou que o a é 2, para o limite existir. Mas vamos ver agora se com a igual a 2, esse limite dá justamente 2. Tá? Nós temos que fazer essa conferência. Então aqui eu vou ficar com o limite. Como o a vale 2 e aqui eu tenho um 2, eu posso tirar o 2 em evidência. Fica 2x menos 1 sobre x menos 1. Aqui eu cancelei o x menos 1, que é o fator comum. Aqui o nosso limite é quando x tende a 1 pela direita, mas só sobrou o 2 constante, então esse limite de fato é 2. Então, quando nós encontramos a igual a 2 aqui e verificamos o limite com a igual a 2, a gente viu que dá justamente 2, que é igual ao limite pela esquerda. Portanto, o a, vou apagar aqui, essa conta a gente já fez.
Portanto, a G ela é diferenciável em x igual a 1 quando o A é 2, certo? Com isso, nós achamos o valor de A para que essa função seja diferenciável. Lembrando, nós usamos a definição de derivada, nós tivemos que calcular com os limites laterais, porque justamente no ponto onde nós tentamos calcular, que é o 1, a função tem uma regra para trás e outra regra para frente. Então, assim, nós temos que quebrar e calcular usando os limites laterais. E usamos que esse limite existe só quando os laterais existem e dão o mesmo valor. Então, vejam quanta coisa nós usamos para provar um exercício, certo? Para mostrar uma coisa bastante simples. Então, essa é a beleza. É que quando a gente tem que juntar todas essas informações para daí dar a resposta de um exercício. E aí que a gente consegue compreender tudo que a gente vem aprendendo até o momento.